Graças a Deus, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Mais um dia estamos aqui no nosso plano de leitura. Hoje, Romanos, capítulo de número 8. Graças a Deus. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu já vou colocar a leitura, que ela é um pouco extensa hoje. Então, vai compartilhando aí, chamando o povo para entrar aí no nosso plano de leitura. Enquanto isso, nós vamos ouvindo aí a leitura de Romanos, capítulo de número 8. Bora lá para a nossa leitura de hoje. E aceitando o povo aqui. Vamos lá então. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas
Se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus, né? Meu Deus, coisa boa, né? Capítulo aí abençoado. Tenho certeza que vai ser bênção demais para a sua vida, para a minha vida, esta noite aí do capítulo de número 8. Então bora lá, sem delongas. Vamos entrar aí no capítulo de número 8. Já no versículo 1. Deixa eu adicionar aqui. Já no capítulo 1, ele dizendo aí da seguinte forma, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, vamos entender aqui o que Paulo estava dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 8, que é um versículo que dá para a gente tirar aqui muito proveito, porque ele está dizendo aqui, né? Nenhuma condenação há. Mas o que é uma condenação? Todos nós estamos no corredor da morte. Ô irmãos, como assim? O que faz a diferença para nós é a esperança que temos. Porque todos nós sabemos que vamos morrer. Quando será? Não sabemos. Mas todos nós sabemos que isso um dia vai acontecer. Mas nós aguardamos, os cristãos, os que creem em Cristo, eles creem da seguinte forma, nós cremos da seguinte forma, nós aguardamos Cristo. Quando Cristo virá, também não sabemos. Mas nós sabemos que nós temos uma esperança. E essa esperança é uma esperança que não morre. Essa esperança é Cristo. Então, Cristo faz total diferença na nossa vida. Então, a diferença aqui é para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Os que estão em Cristo têm esperança. E se você tem esperança, meu irmão, nenhuma condenação há para você que está em Cristo. Isso é maravilhoso. E essa esperança é para aqueles que não andam segundo a carne. Então há uma condição aqui. Essa esperança, né, que ele diz aqui sobre essa condenação, não é para qualquer um.
essa condenação aí é para aqueles que estão em Cristo e que não andam segundo a carne, porque estar em Cristo com certeza, ter... Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo entrar, espera só um pouquinho. Estar em Cristo é aquele que identifica a graça de Deus. E se ele identifica a graça de Deus, meu irmão, nenhuma condenação há para essas pessoas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se Cristo habita em nós, logo há uma transformação. E é por isso que nós falamos lá do capítulo 5 até o capítulo de número 8, essa evolução que Cristo vai trabalhando na nossa vida para que a gente se aproxime cada vez mais dessa presença gloriosa, desse convívio que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Então o Espírito Santo ele vai trabalhando em nossos corações, sim, de maneira poderosa. Para quê, irmão Emerson? Para que a gente possa estar cada vez mais parecidos com Cristo. Isso é maravilhoso, porque veja no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse Espírito de vida é o Espírito Santo. Lembra que Jesus fala lá com Nicodemos no capítulo 3 de João, né, dizendo ele sobre o novo nascimento, de ter uma nova vida em Cristo? É esse Espírito Santo que vai trabalhando nas nossas vidas, né? É ele que faz ressurgir essa esperança na nossa vida. Porque a lei do Espírito é vida, mas a lei do pecado é morte. Então, ter uma vida em Cristo é ter uma vida de esperança. Ter uma vida sem Cristo é ter uma vida em pecado. Então, esta vida em pecado leva-se à morte, e não é uma morte qualquer, é a morte eterna. Mas ter uma vida no Espírito é ter uma vida eterna. Meu irmão, se você não entendeu essa, meu Deus do céu, ter uma vida em Cristo é ter uma vida eterna. Aleluia! É ter uma vida na esperança que Cristo virá buscar a sua igreja. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso, minha irmã, quando você entende, né, sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai te dando cada vez mais esperança de estar apaixonado por Cristo, de viver uma vida em Cristo, é ter uma vida esperançosa de que Ele virá para buscar a sua igreja. Isso é maravilhoso. Se vocês quiserem me interromper, fique à vontade, tá? Que eu fico empolgado aqui, às vezes, meu Deus, ou às vezes não vejo o que vocês escrevem aí, né? Então, me interrompe, beleza? Para que a gente aí não perca aí aquilo que Deus tem para as nossas vidas, beleza? Então vamos lá, do versículo 3 ao versículo 4, né? Veja o que Paulo está posicionando aqui, né? Jesus se ofereceu como sacrifício. Então, a expiação de pecado, ela ou seja, o que diz lá em Levítico capítulo 17, do versículo 11, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, Cristo aqui, ele se prontifica, ele se doa, ele coloca à disposição a sua vida, dizendo, olha, eu vou morrer por eles, né? Porque o que são segundo a carne inclina-se para a carne, mas o que é segundo o Espírito se inclina para o Espírito. Então, nós estamos vivendo nesta semana e na próxima semana uma semana sobrenatural. Por quê? Porque a igreja se colocou em buscar a presença de Deus, a presença do Espírito. Então logo você começa a se abster de algumas coisas carnais. Por exemplo, você se abstém de algum alimento, você jejua, você ora, você clama, você busca a presença de Deus de uma forma diferente dos dias normais. Então logo você está preparado ou mais sensível à voz do Espírito Santo. Então se prepare para viver coisas extraordinárias nesses próximos dias. Por quê? Porque você está eliminando a carne para viver o sobrenatural de Deus. E para viver o sobrenatural de Deus é justamente isso que nós lemos aqui.
né? Porque o versículo 5, os que são segundo a carne inclina-se para quê? Para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, para aquele que ora, ele vai orar para quê? Para que o Espírito Santo manifeste nele a sua graça, a sua misericórdia, a sua unção, para que Deus possa usar a sua vida, para que Deus possa manifestar o seu poder na sua vida. Mas aqueles que são segundo a carne, eles não se envolvem com as coisas do Espírito. Então, logo, ele fica sobrecarregado sobre as coisas da carne. Por exemplo, se você colocar dois cachorros para brigar, né, para você entender o que eu estou dizendo, né, mas você colocar um cachorro recluso, né, durante uma semana sem comer, sem beber, sem se alimentar, esse cachorro vai ficar magro, vai ficar fraco. Logo, aquele que se alimentou melhor, ele vai ter uma oportunidade melhor de vencer. Por isso, a nossa luta espiritual, ela é uma luta espiritual, que aquilo que você mais alimentar é aquilo que você vai mais ganhar. Ou se você alimentar mais o seu espírito, você vai ter forças espirituais para vencer o mal, para vencer as artimanhas do maligno. Por quê? Porque você está alimentando mais o seu espírito do que a sua carne. Mas quando a pessoa ela está alimentando mais a sua carne, e o que é alimentar a minha carne, Moemers? É aquilo que você vê, são os seus desejos, são aquilo que você necessita, que você almeja. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu necessito daquilo. Aquilo mais que você alimentar é aquilo que você mais vai fortalecer. Então, se você alimenta mais o seu espírito, consequentemente, você estará mais sensível à voz de Deus. Né? E aqui ainda entre o versículo 5 até o versículo de número 7, né? Porque a carne e o espírito, eles caminham junto, porém o Espírito Santo traz vida. A carne traz morte, mas o Espírito traz vida. Mais uma vez Paulo fala dessa luta constante, que é uma luta do Espírito contra a carne. Ou seja, nós vivenciamos essa luta todos os dias. Todos os dias você vivencia essa luta. Mas quem vai vencer? É aquilo que você mais alimentar. Meu Deus, isso é forte, hein? E às vezes nós alimentamos o espírito apenas na data da imersão, né? E isso é perigoso. Por quê? Porque você acaba deixando a sua carne prevalecer na maioria dos dias do ano. Então, se você se policiar e cada vez mais, eu quero mais de Deus, isso que é interessante. Por quê? Porque quando você entende que a busca do Espírito Santo é uma busca constante, você constantemente quer mais de Deus. E se você quer mais de Deus, mais você se aplica à leitura, mais você se aplica à necessidade de ajudar o próximo, mais você se aplica na necessidade de sentir a presença do Espírito Santo. Por isso que nos momentos de adoração, e os momentos de adoração não é só nos cultos, meus irmãos. Momento de adoração é todo momento. Lembra que Paulo disse à mulher samaritana que o dia e a hora e o momento já já aconteceu, já é momento de buscar a presença do Espírito Santo. Né? Não se pode colocar a presença do Espírito Santo ou limitar a presença do Espírito Santo para uma ocasião, para uma situação, para um momento, para uma data específica. Não, o Espírito Santo quer fazer todos os dias. A diferença é a prontidão que nós estamos para com Ele. Meus irmãos, até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Fala comigo aí, pastor Debi, que o povo fica meio tímido aí de comentar alguma coisa, de falar alguma coisa. Pai do Senhor, bom Emerson. Pai do Senhor, meu pastor. E
Você falou aí que alimenta a carne e o espírito, né? Quando a gente alimenta mais a carne, né? São os desejos e tudo mais, né? O desejo de comer, o desejo de fazer as coisas carnais, de assistir coisas carnais. Também tem o lado de quando você está em jejum, você está alimentando o seu espírito e não outros desejos carnais que são raiva, ira, contenda. Todas essas coisas também são da carne. Então, quando você está de jejum, também você se priva dessas ações, desses sentimentos. Você se policia, né? Mais, né? Policia mais, você está mais zen, digamos assim, está mais espiritual, né? Então, você também vigia essa parte, você tolera mais, né? Então, isso também faz parte aí da carne que você está judiando dela. E veja o que diz o versículo 8. Isso aqui é muito forte. A hora que eu li isso aqui, eu olhei para dentro de mim e falei, meu Deus, como fazer? Veja o que diz o versículo 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí eu faço uma pergunta. Como? Como agradar a Deus? E aí? Alguém quer opinar aí ou não? Como agradar a Deus? E aí? Quem vai me ajudar aí? Como você se identifica agradando a Deus? Fala comigo alguém aí. O que é agradar a Deus, irmãos? Como agradar a Deus? Isso é forte demais. Isso é forte demais. Eu fiz algumas anotações aqui. Entre elas, é morrendo. Ô, irmão, como assim morrer? Né? Morrer para o mundo. Isso é forte demais. E aí, se você tiver com a Bíblia na mão, papel aí, abre comigo aí a sua Bíblia aí pra gente meditar, porque é plano de leitura, é leitura da palavra de Deus. É momento da gente meditar na palavra de Deus e é dessa palavra que nós estamos falando, né? Mateus capítulo 16. Eu falei, como agradar a Deus. E aí, eu olhei aqui na Bíblia e falei, é morrendo. Mateus 16, versículo 24. Abra aí sua Bíblia, Mateus 16, versículo 24. Que diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E o que é renunciar? Meu Deus, o que é renunciar? É renunciar muita coisa. Por exemplo, aquele que bebia antes, o que ele tem que renunciar? Ele tem que renunciar à bebida. Aquele que se prostituía, o que ele tem que renunciar? Ele tem que renunciar à prostituição. Aquele que era homicida, o que ele tem que renunciar? O homicídio. Aquele que tinha problemas com droga, o que ele tem que renunciar? Ele tem que renunciar às drogas. Aquele que era adúltero, o que ele tem que renunciar? Ele tem que renunciar ao adultério. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Muito forte. Porque veja o versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida... Meu Deus, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ah, meu irmão, isso aí é morrer. Você quer renunciar à sua vida? Então você tem que perdê-la primeiro. Por que perder a sua vida? Perder a sua vida por amor de mim a achará. Então primeiro eu tenho que morrer para poder achar novamente. Aleluia! Primeiramente eu tenho que entregar, e entregar aqui nós falamos esses dias aí, eu dei até o exemplo da caneta. Se você der uma caneta a alguém, ela não pertence mais a você. Se você entregar a sua vida a Cristo, você não tem mais a vida. Porque agora a sua vida é dele, então isso é renunciar. Isso é entregar a sua vida, isso é morrer, meu irmão. Isso é morrer, isso é você entregar a sua vida e dizer, Senhor, toma a minha vida agora nas tuas mãos.
Aleluia! Como agradar a Deus, irmão Emerson? Morrendo. A cada dia é morrer para o mundo e viver, porque quando você morre para o mundo, você acha Cristo. Aleluia! Quando você desiste deste mundo, você encontra uma vida com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é entrega, meus irmãos. Isso é entrega, é viver uma vida com Cristo. Veja o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Espera aí. Então, para mim agradar a Deus, o Espírito Santo tem que habitar em mim. Para ele habitar em mim, eu tenho que ter uma vida nova em Cristo. Aleluia! E o que é ter uma vida nova em Cristo? É morrer, meu irmão, é morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém quiser ir atrás de Cristo, ou seja, entregar a sua vida, negue-se. Tome a sua cruz. Tome os seus problemas. Querido, Jesus jamais disse que você ficaria sem problema. Pelo contrário, ele disse, pegue os seus problemas, pega a sua carga e siga-me. Aleluia. Evangelho não é um piquenique. Eu costumo dizer isso. Evangelho não é um piquenique. Evangelho é cruz, é tomar os seus problemas. Ele vai sim te dar forças para ter uma vida vitoriosa. Sim, mas é com os seus problemas. Não é desistindo do seu marido. Não é desistindo dos seus filhos, não é desistindo da igreja, não, é tomando esse problema que você tem e seguindo a Cristo, renunciando a tudo e glorificando a Ele. Meu irmão, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus aí, minha irmã. Você perdeu a oportunidade de dizer, Jesus, ajuda-me a morrer todo dia, todo momento. Aleluia, porque quando isso acontecer, aleluia, eu vou me parecer com Ele. Veja o versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Quem é a justiça? É Cristo. Cristo nos justificou. Aleluia. Aleluia. Que capítulo 28 é esse, meu irmão? Isso é maravilhoso. Aleluia. Então, essa glória de Deus, ela só vai permanecer em nós a partir do momento que você começar a morrer. É por isso que no batismo, né? O batismo da água, que você aceita Jesus, passa pelo processo, né, de identificação, de se parecer com Ele, quando você diz, não, eu estou preparado para morrer. É isso, é o batismo, meu irmão. Quando você emerge na água, você vivendo ainda, mas quando você ressurge da água, simbolicamente, você está dizendo, eu morri para o mundo. E morrer é constantemente. Ninguém morre de uma hora para outra para o mundo. Não. Aquele que fala assim, não, já passei essa etapa, meu irmão, tome cuidado. Tome cuidado. Por quê? Porque é diariamente. Quando o pastor até disse aí, né, você se policia cada vez mais, né, nas obras da carne, né, da cobiça, da bebida, da discussão, né, de tantas outras coisas que Paulo fala lá em Gálatas, né? E quando você vai morrendo, você vai deixando essas coisas, e essas coisas não te agridem mais. Por quê? Porque você está lavado no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, isso é maravilhoso. Quando Jesus diz, olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quando você morrer, você vai começar a produzir fruto, meu irmão. Você vai começar a produzir aonde? Na sua casa. Você vai produzir ao seu redor. Você vai produzir aos seus vizinhos. Por quê? Porque as pessoas vão ver que você se tornou uma pessoa diferente. Você se tornou uma pessoa em Cristo.
E as pessoas vão começar a ver Cristo em você, e sem você dizer, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, antes de qualquer coisa, nós falamos lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo disse, eu sou Paulo. Aleluia. Você vai dizer, eu sou Emerson. Você vai dizer, eu sou Ademir. Você vai dizer, eu sou Aline. Você vai dizer, eu sou Luzia. E as pessoas vão ver Cristo em você. Aleluia. Ele é quem é, mas Cristo está com ele, porque ele era isso, ele era aquilo, mas agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por quê? Porque morreu. Aleluia. Meu Deus, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Aleluia. Fala comigo alguém aí, tá? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Aleluia, glória a Deus. Quem falou aí? Fala comigo. Amém, eu falei. Amém, aquele entendeu, aleluia. Jesus, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Entender a palavra de Deus é você entender, e não só entender, é praticá-la. Porque se você ouvir e não praticar, meu irmão, você não morreu, vai ficar sozinho. E ficar sozinho é não produzir. E Jesus disse, olha, aquele que não produz, eu vou arrancar fora. Nós estamos falando do reino, nós estamos falando de produzir. Quer falar, irmã Marinilda? Não. Abriu o microfone aí, deixa eu fechar. Apertei errado. Então tá bom. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Eu me empolgo aqui, vou atropelando aí, mas tá bom. Vocês estão me entendendo, né? Vocês estão me entendendo. Espero que vocês estejam me entendendo. Se não estiver entendendo, meu Deus, para, irmão, pisa no freio aí que eu não estou entendendo. Então, beleza? Bora lá continuar. Até me perdi aqui onde nós estava. Versículo 8, né? 8, 9, né? E aqui vai até, nesse pensamento que Paulo está dizendo aqui, ele vai até o versículo 15, né? Trazendo sobre essa morte. Veja o versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão. Querido, quando nós morremos, nós não recebemos o espírito de escravidão. O que é o espírito de escravidão? Você faz porque é obrigado a fazer. Isso é espírito de escravidão. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você faz por amor. Por que você não bebe? Porque eu amo a Cristo. Por que você não se prostitui? Porque eu amo a Cristo. Aleluia. Deixa eu te contar uma experiência. Quando eu morava lá no Goiás, e aí eu tinha um gerente que às vezes eu pegava carona com ele. E quando eu pegava carona com ele, um dia ele falou pra mim assim, né? Falou assim, ô Emerson, rapaz, eu sei que você é da igreja, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um vinho em casa, rapaz, pensa num vinho gostoso. E eu tava bebendo ele esses dias, eu lembrei de você não quer parar lá em casa lá pra beber um vinho comigo? Eu falei assim, opa, bora lá, vamos beber. Ele falou assim, ué, como beber? Você não é crente? Eu falei assim, eu sou crente. Eu falei assim, mas essa coisa não me define. Ele disse, como assim não te define? Eu falei assim, eu não preciso beber ou deixar de beber para expressar quem eu sou. Eu falei, não entendi. Eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. É lícito beber? Fique à vontade. Mas também é lícito não beber. Então deixa eu te falar uma coisa. Se eu tomar uma taça de vinho com você lá na sua casa, você acha isso certo? Ele disse, eu acho. Pois é, eu vou sair da sua casa com o carro da empresa e vou para minha casa, porque o carro vai estar comigo, certo? Certo. Pois é. E se eu, nesse período que eu sair da sua casa e for para mim, eu encontrar uma blitz. E nessa blitz, né, eles fazer o teste do bafômetro. Imagine o senhor, né, eu
com o carro da empresa, com o cargo que eu tenho, for pego numa blitz de bafômetro, né, por causa de uma taça de vinho, eu vou estar certo ou eu vou estar errado? Eu disse, você vai estar errado. Então, se é errado para a sociedade a pessoa dirigir com uma taça de vinho na cabeça, é errado também você beber e estar embriagado para dirigir. Pode falar, pastor. Ô Hermes, não, pode acabar aí. Eu só vou falar que tem um segredo aí nesse 15:16 aí. Tem um segredo aí da nossa igreja. E se os irmãos souberem qual é. Ó, boa. Né? E aí ele falou assim, não, pensando desse jeito tá errado. Falei assim, se tá errado, por que eu preciso beber para me ser feliz? Ele falou assim, não, mas eu não bebo para ser feliz, eu bebo para ficar alegre. Pois é, eu sou alegre em Cristo Jesus. Ele falou assim, mas o que é essa felicidade? Eu falei assim, essa felicidade, ela é produzida através do Espírito de Deus. Logo, eu não preciso me embriagar ou beber uma taça de vinho para ser feliz. O que eu preciso é ter Cristo no coração para ser feliz. Eu falei, por acaso você vê eu brigando ou xingando na empresa no meu dia a dia? Ele disse não. Por quê? Embora temos vários problemas para resolver, o que me traz paz e tranquilidade é Cristo, é a presença de Deus. E aonde eu vou, a presença de Deus está comigo. Ele parou, olhou, pensou, falou assim, você tem razão. Eu falei assim, então eu não preciso tomar uma taça de vinho para me ser feliz. O que eu preciso é ter Jesus na minha vida. E aí você, vamos mudar de assunto, porque eu acho que nós estamos indo para outro lado. Eu falei assim, não, o lado é o mesmo. A diferença é o que eu tenho para ser feliz e o que você tem para ser feliz. Eu falei, pensa nisso. Por isso, meus irmãos, às vezes nós temos que ver o que a pessoa está dizendo, né, e aquilo que ela está colocando para que possa negligenciar a nossa fé. Né? Outra vez eu estava falando com uma pessoa e eu falei assim, olha, eu antigamente, né, eu não ia em muitas festas familiares, né, por quê? Porque as pessoas bebiam e tal, mas um dia eu falei assim, não, eu vou nessa festa porque eu acho que Deus vai fazer alguma coisa comigo lá. Né? E nós fomos num final de ano, nos reunimos com a família, tudo, e chegou na família e as pessoas, bebe, Emerson. Eu falei assim, não preciso disso para beber. Né? Quando chegou um certo momento da festa, né, eles pararam tudo e falaram assim, olha, eu estou admirado com o Emerson aqui, e eu queria que ele orasse por nós. Parou a festa para que o irmão Emerson pudesse orar por todos aqueles que estavam lá. E eu comecei a ver que a diferença somos nós que fazemos o ambiente que estamos. Não é o ambiente que vai mudar aquilo que somos. Por quê? Porque Cristo está em nós, meu irmão. Agora, se você não está sarado para aquele ambiente, não vá. Não vá. Ah, eu tinha problemas com bebida e eu não estou sarado para aquele ambiente. Não vai. Porque senão você vai se corromper. Mas se você está sarado para aquele ambiente, querido, vá e mostre Cristo na sua vida. Vai lá, pastor Ademir. Segredo, pastor. Não descobriram aí nos versículos aí? 15 e 16. Leia aí, Hermes. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho. Tá aqui, ó. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aí o segredo do nome da igreja. Aí, Na ó. época, o pastor Miro perguntou pra gente, quando a gente transicionou da igreja. Aí eu tinha falado isso, uma coisa assim de filhos lá. E depois cheguei em casa e fui orar e Deus fez eu lembrar desse texto. Aí depois de uns 15, 20 dias ele me ligou para ver o nome que eu tinha falado na reunião. Aí foi extraído desses textos de Romanos 15 e 16, 17, né?
Abba Pai, porque nós podemos clamar, né, que é filhos do Pai, né? Tá aí, ó. Pra quem não sabia, agora tá sabendo. Graças a Deus, né? E o mesmo texto. Posso seguir aqui? Vai lá, Hermes. Boa, então bora lá. Então, meus irmãos, veja aí, né? Que o Espírito Santo, a adoção de filhos. Então agora nós somos adotados como filhos de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Por quê? Porque o pecado não predomina nas nossas vidas. Quando o pecado não predomina nas nossas vidas, aí somos filhos. Ah, meu irmão. Quantos filhos de Deus nós temos aí? Quantas filhas de Deus nós temos aí? Meu Deus, isso é forte, hein? Isso é forte demais. Oi, irmão Emerson. Oi. Aí nesse versículo aí que o pastor falou, aí eu entendi aqui que a gente, que ele fala aqui do Abba Pai, a gente tem que resgatar almas para o Pai, não é isso que também fala aqui? De resgatar? Isso, para resgatar almas para o Pai. Aqui ele está falando da seguinte forma, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão. Ele está falando para aqueles que são salvos. Sim. Está dando microfonia aí. Tá dando microfonia. Entendi. Entendeu? Então, ó, aqui ele está dizendo aqui para os filhos, tá? Para aqueles que são salvos. Né? Sim. Porque não recebeste, o quê? Ele está falando para os seus filhos. O espírito de escravidão. Tá? Porque outra vez estar dizendo temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então aqui ele não está falando de resgatar, ele está falando daqueles que já são resgatados. Ah, tá. Entendeu? Entendi, já. Ele está falando daqueles que já entregaram a sua vida para Cristo. Ah, sim. Tá? Tá certo. E aí ele continua, né? E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós testifica conosco com o nosso Espírito. Para quê? Para que nós entendamos, né, que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo nos convence de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele traz ao nosso entendimento que nós fomos adotados e agora não somos mais órfãos, mas temos um Pai que é Deus para conosco. Isso é maravilhoso. Vamos seguindo, porque agora somos herdeiros de Cristo e padecemos com Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um preço. Aleluia. Veja o versículo 17. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. E se é certo, com que ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então eu vejo aqui que há um preço a ser pago. Que preço é esse, irmão Emerson? Meu Deus, já vai acabar. Nós estamos no capítulo 17 ainda. Né? E ele fala aqui, ó, qual é esse preço para ser pago? Porque padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Qual é o preço que vai ser pago? A renúncia, meu irmão. É renunciar, esse é o preço. Esse é o preço, renunciar. Renunciar o quê? A nossa carne. Essa é a renúncia. Porque quando renunciamos, nos parecemos com Ele. É aí que faz a diferença. É a renúncia que fazemos diariamente. É renunciar à mentira, é renunciar ao pecado, é renunciar a tantas outras coisas que o inimigo vai lançando nas nossas vidas, né? Eu fiz uma dinâmica com as crianças no domingo, né? Que o inimigo vem e começa a lançar, né, dardos inflamados.
né? O que são esses dardos inflamados, né? Ele vai lançando, né, a porfia, ele vai lançando emulações, mentiras, dissensões, ele vai lançando essas coisas, mas nós temos que renunciar essas coisas para termos uma vida com Cristo. Isso é maravilhoso. Bora lá, vamos seguindo. Do versículo 19 até o versículo de número 15, ele vai falar aqui sobre as primícias da esperança, ou seja, da eleição daqueles que estão em Cristo. Então nós temos aqui uma promessa que nos dá esperança. Qual é a promessa que temos aqui? É a manifestação do Filho de Deus. Qual é essa manifestação? Que ele vai se manifestar aos seus filhos. Ou seja, a vinda de Jesus é para aqueles que renunciaram a esse mundo. É para aqueles que amaram a Cristo sobre todas as coisas. Essa é a renúncia. Essa é quando ele se manifestar em glória, ele vai se manifestar para que possamos ter paz com ele. Vai se manifestar para que nós possamos nos encontrar com ele. Isso é maravilhoso, meu irmão. Aqui alguém quer perguntar alguma coisa? Do versículo 19 ao versículo 25? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, porque falta 10 minutos. Meu Deus. Se alguém tiver alguma dúvida aqui dos versículos aqui, me fala, tá? Para que a gente possa trazer ao conhecimento de vocês. Beleza? Versículo 26 vai dizer assim, ó: e da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso, irmão Emerson? Quando você não souber como orar, como pedir, e você estiver num momento de sofrimento, o Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo, ele pega os nossos gemidos, que é a nossa oração sem palavras, né? Quem nunca orou sem palavras? Dobra o joelho lá no seu quarto, né? Fecha a porta e às vezes não tem palavras para falar, mas o seu gemido, o seu choro, o Espírito Santo vai pegando aquilo e vai traduzindo isso para Deus, e Deus é aquele que responde, mesmo sem palavras. Irmão, Jesus ele é tão maravilhoso, ele que entende até o nosso gemido, até o nosso clamor sem palavras. Quando você simplesmente baixa a cabeça, ele sabe aquilo que você está precisando. Quando você está passando por um problema que às vezes é incomparável, é inexplicável, ele sabe como trabalhar na nossa vida. Ele sabe como interceder. Quando você menos espera, você sente uma paz de Deus dentro de você. É porque o Espírito Santo, ele examina os nossos corações. E isso, veja o versículo 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e aquele que segundo Deus intercede pelos santos. Ele conhece as nossas necessidades, sim. Mesmo que sem palavras, ele conhece os corações, meu irmão. Ele conhece a intenção do coração. Ele sabe se a intenção que você está clamando é simplesmente por algo próprio ou não. Ele sabe aquilo que você tem no seu coração, se é um desejo ruim ou não. Ele sabe, ele entende. E aí ele também acalma os nossos corações. É o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mas aqueles que são chamados por seu decreto. Ó, veja uma condição aqui. Sabemos que todas as coisas contribuem. Ô irmão, você quer dizer que esse problema que eu estou passando contribui? Sim. Se você... mas tem uma condição. Aqueles que amam a Deus. Meu irmão, quando amamos a Deus, Ele conhece as nossas necessidades.
E aquilo que você está passando, ou aquilo que você passou, vai contribuir. Sim, vai contribuir para ajudar alguém. Quando nós falamos aqui uma experiência, uma situação, uma coisa que nós já vivemos, é o quê? Com certeza aquilo vai estar ajudando alguém a passar por um problema. Quando você tem uma experiência e você divulga essa experiência a alguém, o que é isso? É quando você conta um testemunho, é quando você conta que, olha, eu passei por uma situação, mas Cristo me deu vitória. Tem gente que só conta testemunho, né? Tem gente que só abre a boca só para contar testemunho, né? O que é o testemunho? É quando você conta algo e diz, olha, Deus já me deu vitória sobre isso. Deus já me deu condição sobre isso. Deus já me deu vitória sobre aquilo. Por quê? Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma condição. Deixa eu ver. Opa, eu mudei aqui, rapaz. Já falei aqui sobre o versículo 26, né? Agora no versículo 28, todas as coisas contribuem, mas esta é a promessa para poucos, só para aqueles que amam a Deus. Então, às vezes você fala para alguém, né, que não é crente, né, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas aquela pessoa ama a Deus, ele está disposto a morrer, então essa promessa não é para ele. Essa promessa é só para aqueles que amam a Deus de todo o seu coração, de todo o seu íntimo. Louvado seja Deus, né? Aqueles que conheceram o Espírito Santo, aqueles do qual o Espírito Santo fez reconhecer Cristo. Essa promessa é para eles. Louvado seja Deus. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Deixa eu te falar um pouco. Ixi, meu Deus. 2 minutos. 2 minutos. Né? Sobre predestinação. O que é predestinação? Né? Uma vez salvo, salvo para sempre não. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Se você olhar para alguém, né, para um jovem, deixa eu pegar o exemplo do Rubens aqui, que é um jovem que está aí com a gente no plano de leitura. Por exemplo, se chegar para o Rubens e falar assim, Rubens, ó, se você continuar nessa trajetória aí, buscando a Deus, logo, logo você será um pastor. Logo, logo você será um missionário. Você está predestinando, porém tem uma condição, se ele continuar buscando a Deus, se ele continuar orando a Deus. Então, quando ele fala aqui sobre essa predestinação, ele está falando aqui, né, sobre se vocês continuarem glorificando a Deus, se vocês continuarem buscando a Deus, você será uma bênção de Deus. Isso é predestinar, você está predestinando alguém a alguma coisa, e aqui ele está predestinando ao céu aqueles que glorificam a Deus, tá certo? Né? Espero ter conseguido ajudar aí, porque as horas já se foram. Meu Deus, acabou o tempo. Jesus. Queridos, o canto de vitória, deixa eu só dar uma pincelada aqui nesses segundos. Se cair a live, meus irmãos, é porque acabou o tempo, tá certo? Mas deixa eu só dar uma... Né? O que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, né? Os problemas, nada pode nos separar do amor de Cristo. Irmão, e aqueles que se afastaram de Jesus? Aqueles que se afastaram de Jesus é porque colocaram o problema acima de Jesus. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura,
logo essa nova criatura, nada pode separá-lo do amor de Deus, né? E aqui Paulo vai falar, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, né? É Deus quem os justifica. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas ao matadouro, mas todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ah, meu Deus do céu, isso é forte demais, hein? Jesus amado. Meus irmãos, vocês entenderam aí o capítulo de número 8 de Romanos? Vocês falaram um pouco hoje, porque eu falei demais, né? Jesus. Né? Mas o que nos separará do amor de Deus? Nada, meu irmão, pode nos separar desse amor, dessa entrega. Né? Quando nós entendemos esse verdadeiro amor, né? Você renuncia para viver esse amor. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Meus queridos, nós estaremos orando neste momento, agradecendo a Deus, né, por tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Quem vai orar por nós hoje é a irmã Keila. Abra aí, irmã Keila. Ora por nós aí. A irmã Keila gravou vídeo hoje, foi uma benção. Né? Ora por nós aí, irmã Keila. Tá de gracinha, né? Vamos orar então. Pai, Senhor, a todos, né? Oremos. Senhor Jesus querido Senhor amado. Deus, te louvamos, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu estarmos aqui reunidos para poder aprendermos da Tua palavra. Senhor. O Senhor continua abençoando a cada um que pôde estar aqui hoje e na próxima vez também possa estar. E que cada dia mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento através da Tua palavra. Abençoa, Senhor, grandemente esse trabalho. Abençoa cada irmão. Abençoa-nos, Senhor, essa noite. Dá-nos uma noite de paz e descanso na Tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Beijo no coração. Nós nos encontramos aqui sexta-feira, capítulo 9 da Carta aos Romanos. Deus abençoe. Até amanhã no culto de imersão. Um abraço.